Sureia e Beren estavam sentadas na sala, em meio ao silêncio da mansão, imersas em uma conversa que escavava memórias profundas e antigas. Sureia, visivelmente abalada, ainda digeria o que Beren havia lhe revelado sobre o passado e, com os olhos marejados, dizia em voz baixa, como quem precisava reafirmar para si mesma que seus pais a amavam, que ela sentia isso dentro de si. Beren, com um carinho que só quem acompanhou cada passo daquela infância podia oferecer, acariciou os cabelos da sobrinha e confirmou que sim, claro que eles a amavam, mas que trabalhavam demais, não tinham tempo para estar com ela como gostariam, e isso não era culpa de ninguém. Lembrou que, por ser ainda muito pequena, Sureia guardava apenas os bons momentos, as recordações doces de passeios e carinho, e por isso não se lembrava de que, na maior parte do tempo, quem a criava era a tia Fátima, uma mulher dedicada que havia assumido a função materna nos momentos em que os pais de Sureia estavam absorvidos pelo restaurante e pelos desafios da vida. Sureia sentia o chão balançar sob seus pés ao ouvir tudo aquilo, uma parte de si se recusando a aceitar, e ainda assim, no fundo, algo fazia sentido. Com a voz trêmula, perguntou se aquela mulher, tia Fátima, ainda estava viva, e Beren respondeu que não sabia, mas talvez alguém soubesse como encontrá-la. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Farouk ligava para Adnan, que atendeu o telefone já com o corpo tenso, certo de que seria repreendido por causa do desastre na reunião com os investidores. Surpreendido, ouviu Farouk dizer que não ligava para brigar, mas para convidá-lo para um jantar, e quando tentou confirmar se o amigo não tinha mesmo a intenção de dar uma bronca, Farouk respondeu com leveza e até bom humor, dizendo que estava se divertindo com aquilo tudo. Acrescentou que se Adnan queria um conselho, ele daria. Explicou que Fikret sempre desejou liderar a empresa, mas agora que tinha essa responsabilidade, estava tomado por ansiedade e emoções contraditórias, e por isso dizia coisas sem pensar, mesmo sem querer ferir ninguém. Farouk insistiu que ele não era uma má pessoa, apenas precisava aprender a controlar a forma como se expressava. Adnan, mais relaxado, brincou dizendo que Farouk estava afirmando que tanto ele quanto Fikret eram dois malucos e perguntou se ele realmente confiava a empresa a dois desequilibrados. Farouk riu e confirmou, dizendo que estava adorando ver o sofrimento dos dois no cargo. Adnan também riu e afirmou que não desistiria tão facilmente, lembrando que lutou muito para estar naquela família e não abriria mão disso. Farouk reforçou que era assim que devia ser. Nunca desistir, e pediu para que Adnan comparecesse ao jantar naquela noite, prometendo enviar o endereço. No mesmo instante, Mer buscava sua filha na escola e, sem querer, a menina deixou escapar que ela e Dilara estavam preparando uma surpresa para ele, iriam cantar uma música. Mer fingiu não ouvir, apenas sorrindo, encantado com a cumplicidade entre mãe e filha. Pouco depois, convidou Dilara para jantar, dizendo que sentia sua falta. Ela, embora relutante no início, aceitou, e os dois acabaram se beijando. Na empresa, Adnan procurou Fikret e comunicou que tinha conseguido resolver a situação com os investidores. Fikret ficou satisfeito e, com um gesto inesperado, pediu desculpas por tudo o que havia dito anteriormente. Disse que os dois eram como irmãos e que mesmo nas brigas, jamais desejavam machucar um ao outro. Adnan o abraçou, reconhecendo que ainda tinha muito que aprender. Farouk, por sua vez, enviou uma mensagem para todos os membros da família com a localização do jantar, mantendo o mistério. Akif também recebeu o endereço e, curioso, comentou com Fikret, que brincou dizendo que talvez Farouk estivesse abrindo uma empresa concorrente, provocando risos e dúvidas. Enquanto isso, Sureia, ainda tomada por uma inquietação interior, tomou coragem e foi até o endereço onde acreditava que a tal tia Fátima morava. Ao chegar, encontrou uma senhora idosa que, ao abrir a porta, demorou alguns segundos para reconhecê-la. Quando viu que era Sureia, a emoção tomou conta do ambiente. Sureia pediu que ela contasse tudo o que lembrava sobre seus pais, desejando compreender melhor o passado. A senhora a convidou para entrar, e ao adentrar o pequeno lar, as lembranças vieram em ondas. Cada canto daquela casa parecia falar com sua infância, os cheiros, as fotos antigas, os bordados nas paredes. Sureia se emocionou, lembrando de pequenos momentos que havia esquecido completamente, e de outros que julgava serem sonhos, mas que agora descobria serem reais. Na mansão, Emur, Ipek, Garip, Fikret, Nurgul e os demais já estavam prontos para irem ao local marcado por Farouk. Todos estavam curiosos para saber o que ele havia preparado, enquanto Adnan, antes de se juntar a eles, passava por mais uma sessão com a psicóloga, desabafando sobre os sentimentos reprimidos.
Os ciúmes que sentia de Dilara, mesmo negando, e a culpa por agir impulsivamente. Pela primeira vez, ele começava a enxergar que muito do seu comportamento vinha do orgulho ferido e da dificuldade em aceitar que Dilara tinha o direito de ser feliz com outra pessoa, assim como ele havia seguido com Gunis. Em silêncio, todos os caminhos iam se cruzando para uma noite que prometia trazer à tona verdades, reconciliações, talvez, novos recomeços. Adnan, visivelmente furioso e tomado por um turbilhão de sentimentos confusos, estava na sessão com a psicóloga, tentando colocar em palavras o que lhe consumia a mente e o coração. Ele confessou que a situação com Dilara o deixava profundamente irritado, principalmente por ela estar namorando, e ainda mais por ela permitir que Mert, o novo companheiro, visse o bebê quando ele, Adnan, sentia que não tinha o mesmo direito, uma sensação de injustiça que o corroía por dentro. A psicóloga, com calma e compreensão, o questionou se aquela irritação vinha do bebê, da presença de Mert, ou se no fundo, ele sentia ciúmes de Dilara, sua ex-companheira e mãe do filho dele. Adnan, firme, garantiu que não tinha ciúmes, que seu problema era outro. Ele não queria que Dilara se envolvesse com alguém que, para ele, era louco, assim como sua mãe havia sido um dia, destruindo uma família com sua instabilidade. A psicóloga o desafiou a repensar essa visão. Você acha realmente que Dilara faria algo para repetir o passado? Aquilo ficou para trás. Você não é seu pai, e Dilara não é sua mãe. Não vai acontecer de novo. Ela reforçou que, apesar das dores da infância e da sombra de um passado difícil, aquilo não definiria o futuro. Que Dilara jamais faria algo para prejudicar o bebê deles, e que ele deveria confiar nisso, porque o amor e o cuidado prevaleceriam. A psicóloga ainda acrescentou que sim, mesmo querendo evitar, eles inevitavelmente iriam brigar em algum momento, como em qualquer relacionamento. Mas que a chave era fazer tudo com amor, principalmente não brigar na frente do bebê, pois isso poderia afetar profundamente o desenvolvimento emocional da criança ao longo dos anos, mesmo que não fosse percebido de imediato por Adnan. Enquanto isso, Sureya estava na casa daquela mulher que havia cuidado dela na infância, durante os momentos em que seus pais estavam ausentes por causa do trabalho. A mulher abriu um álbum antigo e mostrou para Sureya várias fotos dela quando criança, enchendo o ambiente de nostalgia e saudade. Sureya, com o coração apertado, perguntou se havia alguém naquela casa que tocava violino, e a mulher contou que seu filho costumava tocar violino para acalmar Sureya quando ela ficava agitada ou triste, e que ela sempre ficava feliz ao ouvir aquela melodia. Sureya comentou com um suspiro que seus pais a deixavam sempre com aquela mulher porque estavam sempre ocupados, o que ela sentia como uma ausência constante. A senhora tentou consolá-la, dizendo para não ficar triste, pois sua mãe, embora parecesse distante, estava sempre trabalhando por amor, e nunca por maldade. Sureya revelou que sua mãe se irritava muito com ela às vezes, e a mulher, com um olhar terno, disse que lembrava de algo e saiu para buscar algo. Em poucos minutos, ela voltou com uma pequena caixinha, dizendo que a havia guardado para Sureya, achando que poderia ser dela, encontrada na casa dos pais de Sureya após a morte deles. A caixa estava fechada, nunca aberta, guardada para quando Sureya estivesse pronta para receber aquilo. Sureya, emocionada, pegou a caixinha e saiu caminhando pelas ruas, lágrimas rolando pelo rosto, sentindo o peso do passado e a necessidade de entender sua história. Do outro lado, Faruk, Fikret, Osman, Garip e Nurgun, Dinan e todos os demais membros da família chegaram em frente ao restaurante que Faruk havia preparado para a inauguração. Dilara, curiosa, perguntou pelo paradeiro de Sureya, e Faruk explicou que ela não poderia estar presente por causa de um compromisso. Quando Faruk tirou o pano que cobria a placa, todos ficaram estupefatos. O restaurante estava oficialmente inaugurado, lindo e imponente, um sonho realizado. Faruk, com orgulho, anunciou que aquele era seu restaurante, despertando aplausos e muita alegria. A atmosfera dentro do restaurante estava animada. Porém, Sureya chegou um pouco depois com um semblante triste, tentando ocultar a dor que sentia. Fikret, Kif, Adnan e Osman insistiram para que Faruk fizesse um discurso, e ele, emocionado, contou que sempre gostou de cozinhar e que abriu aquele restaurante para realizar seu sonho. Revelou que colocou uma mesa grande no centro porque queria que todos se sentassem juntos como uma família unida, pois aquela era a essência da família Boran. União, mesmo em tempos difíceis. Enquanto os convidados se deliciavam com a comida, Sureya mantinha-se distante, abraçando a pequena caixinha contra o peito, sentindo-se sozinha no meio da multidão. Lara, que a observava de longe, percebeu a tristeza da amiga, e seu coração apertou.
Depois de um tempo, Sureia saiu do restaurante, tomou coragem para abrir a caixinha e encontrou dentro dela várias fotos antigas, uma bonequinha de porcelana que ela havia tido quando criança e um pequeno caderninho. Ao folhear o caderninho, ela descobriu que era um diário escrito por sua mãe. As palavras eram sinceras, dolorosas, um relato dos sentimentos dela. Ela escrevia que Sureia sempre estava irritada e furiosa, que não entendia por que eles precisavam trabalhar tanto e o tempo todo, e que se arrependia de tê-la tido naquele momento da vida. Sureia leu aquelas frases com o coração despedaçado, chorando silenciosamente enquanto sentia a solidão da infância retornar, mas agora com um novo entendimento, uma conexão com a mãe que ela nunca tivera antes e que nunca deixaria de buscar.